Povo na TV segue com as entrevistas com os candidatos ao Senado pelo Pará nas eleições deste ano. Hoje vamos entrevistar a candidata Gisele Freitas do PSOL e eu convido a candidata para entrar aqui no estúdio. Candidata, muito obrigado por participar. Pode chegar mais perto, bem-vinda. Tudo bem, Boa tarde, tudo Obrigada. bem com você? Lembrando, candidata, essa entrevista tem uma duração de 15 minutos, depois teremos mais 1 minuto e meio para as suas considerações finais. A entrevista começa a partir de agora, começamos a contar o tempo agora também. E eu começo com a primeira pergunta, candidata. A senhora defende o fim da escala 6x1. Eu lhe pergunto qual modelo de jornada de trabalho a senhora defende, a senhora considera que é ideal para o trabalhador e para as empresas? Certo. Primeiramente, boa tarde a todo mundo que está aí no intervalo do almoço, provavelmente. Obrigada, Márcio, pela oportunidade, telespectadores e telespectadoras do SBT. Nós já iniciamos com uma pergunta fundamental. Nós do PSOL, inclusive a nossa bancada de deputados e deputadas federais, fazemos parte para a aprovação do fim da escala 6x1, porque não é possível que a classe trabalhadora brasileira trabalhe 6 dias e tenha apenas 1 dia de descanso. Nós queremos a aprovação da escala 5x2. E por quê, Gisele? E aí eu falo diretamente com nós, mulheres, que somos um pouco mais de 51% do eleitorado brasileiro. Nós sabemos que parte significativa dos lares do Pará e do Brasil são chefiados por mulheres, muitas das vezes mães solo. Nós sabemos que a nossa dupla e tripla jornada, inclusive, é muito mais do que a escala que está colocada aí de trabalho. E nós necessitamos ter tempo para a família, para o lazer, para a cultura, para os estudos, para viver a cidade. A escala do jeito que ela é trabalhar até morrer. Nós queremos uma vida além do trabalho. E é por isso que a extrema-direita, inclusive, articula para não aprovar. O candidato a presidente, o Flávio Bolsonaro, está em todas as redes sociais, está na mídia toda, articulou, inclusive, para sua base de apoio, não aprovar o fim da escala 6x1. Nós estamos junto com o presidente Lula para acabar com essa escala, para que nós tenhamos uma vida além do trabalho, com dignidade e tempo para viver a cidade, para viver a família, para viver em comunidade. Candidata, a gente vive num estado que é um dos principais mineradores do país, mas, infelizmente, muito dessa riqueza não fica aqui no estado. A gente tem uma população ainda com índices preocupantes quando a gente fala de IDH e outros indicadores sociais. Eu lhe pergunto, candidata, qual a sua proposta para que grande parte dessa riqueza permaneça aqui no estado? Olha, Márcio, nós não acreditamos num desenvolvimento que coloca o lucro acima da vida. Inclusive, é importante ressaltar que o governador do estado, agora candidato ao Senado, ele articulou diretamente, politicamente no Senado, para diminuir a área de proteção da flora do Jamanchim, em quase 500 mil hectares. E o relator do projeto não é nada mais, nada menos do que o próprio pai, o senador Jader Barbalho. Então, abrindo caminho para atividades de mineração e agropecuária numa área que precisa ser preservada, que é a flora do Jamanchim. Então, nós acreditamos no desenvolvimento do Pará, onde a economia esteja a serviço da vida digna dos trabalhadores, onde a gente não conceda nenhuma espécie de concessão de impostos, como inclusive há no Pará a própria Vale e outras mineradoras que desmatam os nossos rios, as nossas florestas, o meio ambiente, e fica no Pará e para o povo do Pará apenas destruição socioambiental, desemprego e muitas das vezes até prostituição infantil, porque infelizmente essa é a realidade do Pará. Então nós defendemos um desenvolvimento que coloque a vida do povo trabalhador acima de qualquer lucro. Candidata, a senhora coloca o enfrentamento à violência contra a mulher como uma prioridade na sua candidatura. Eu lhe pergunto, que medida concreta a senhora pretende apresentar no Senado Federal para reduzir os casos de feminicídio? Sim, eu tenho uma militância, Márcio, há mais de 20 anos na luta sociais da nossa cidade, junto aos movimentos sociais. Sou uma militante feminista. Quando eu estive vereadora de Belém pela bancada Mulheres Amazônidas, parte significativa dos projetos que nós apresentamos na Câmara tem a ver com a proteção à vida das mulheres. E quando eu falo de mulher, Márcio, eu falo de mulheres na sua diversidade. Eu estou falando das mulheres trans, eu estou falando das mulheres cis, das mulheres lésbicas, eu estou falando das mulheres na sua diversidade. Nós, uma proposta bem concreta, Márcio, que a gente poderia passar uma tarde inteira aqui falando sobre isso, mas é destinar cerca de 10% do Fundo Nacional, que é destinado à segurança pública, para
rede de proteção à vida das mulheres. Nós necessitamos, por exemplo, Márcio, ter que as delegacias especializadas de atendimento às mulheres funcionem 24 horas aos finais de semana. Não é a realidade, gente, das delegacias que tem no estado do Pará, que inclusive são muito poucas. Nós temos 144 municípios e somente 22 ou 23, porque tem uma oscilação aí de DEANs, mas elas não funcionam 24 horas e nem aos finais de semana. E tu sabes, como um jornalista, que parte significativa dos feminicídios e da violência contra as mulheres acontece aos finais de semana. Quando nós procuramos ajuda, não encontramos porque elas estão fechadas. Então é necessário fortalecer a rede de atendimento à vida das mulheres, que discurso de proteção à vida das mulheres tem de monte, mas a gente precisa de política concreta com financiamento. Certo. Candidata, a gente sabe que ainda há muita discussão sobre a importância de, por exemplo, falando de economia agora, para ampliar a infraestrutura, escoar a produção no nosso estado, ainda há muitos gargalos quando a gente fala sobre esse assunto, gerar emprego, mas também, por outro lado, as grandes obras da Amazônia acabam, às vezes, provocando conflitos ambientais, conflitos sociais, há toda uma discussão em torno disso. Eu lhe pergunto, como conciliar desenvolvimento econômico com geração de emprego e também, claro, principalmente, a preservação da floresta e do meio ambiente? Sim, Márcio, olha só, nós estamos em meio ao Super El Niño, né, que é uma tragédia anunciada, ninguém foi pego de surpresa, nenhum governante foi pego de surpresa, por isso que é tão necessário que a capital, os municípios do Pará, o nosso estado esteja adaptado, para que haja políticas de mitigação à crise climática e agora ao Super El Niño que a gente está vivendo. Olha só, é muito necessário ter investimento para o pequeno agricultor, para a pequena empreendedora, para o empreendedorismo feminino, a economia criativa. No nosso estado, tem muitos profissionais, muitas mulheres, sobretudo, que sobrevivem a partir da economia solidária. Então, a gente precisa de investimento de recurso destinado a essa área. Para o pequeno empreendedor, para os pescadores, né, para as pessoas que vivem ali da pesca, do consumo, enfim. O Pará é gigante, a gente tem uma produção enorme, por exemplo, os catadores de açaí, mas a gente necessita de investimento e recurso para que isso chegue. Eu repito, nós defendemos um Pará desenvolvido, mas que não coloque o lucro acima da vida do nosso povo. Na Amazônia, a Amazônia é muito rica, gente, e a gente precisa ter uma Amazônia que pense a vida dos povos da Amazônia. Já chega de falarem da gente como se nós não estivéssemos aqui. Nós queremos falar sobre nós queremos atuar sobre as nossas vidas e nós temos política para isso. Certo. Ainda sobre esse tema, né, quando a gente fala em justiça socioambiental, eu lhe pergunto de que forma a senhora pretende, no Congresso, articular um apoio, uma rede de apoio aos municípios que sofrem, né, com esses eventos extremos, secas, incêndios, infelizmente, provocados pela mudança climática. De que forma, como senadora, a senhora pretende atuar concretamente para ajudar os municípios? Sim, é necessário que se crie uma frente parlamentar. E aí, quando eu falo de frente parlamentar, eu vou falar do campo progressista, porque a gente sabe que o país ele vive sob projetos de sociedade, né, Márcio? Projetos de Brasil. E aí eu faço parte de um projeto de sociedade, de um projeto de Brasil que não nega a crise climática, que não nega a necessidade da gente se articular, por exemplo, para defender a democracia e a soberania brasileira. Mas há um outro projeto, que é um projeto que transforma o ódio em projeto político. Ele está aí, infelizmente, está muito vivo nessa eleição com seus representantes. Então, a gente precisa, por exemplo, fortalecer, fomentar, impulsionar a criação de frentes parlamentares para que acompanhe todo esse processo, toda essa discussão. Mas essa é uma, por exemplo, das medidas que, enquanto senadora, nós poderíamos impulsionar. Candidata, agora falando do seu partido, a atuação que ele tem junto à sociedade, é um partido que historicamente faz críticas ao agronegócio, faz críticas também aos grandes projetos econômicos da região, mas também sabemos que, por outro lado, esses setores têm um peso na economia paraense, têm a sua importância na economia. E aí eu lhe pergunto, a senhora considera esses setores adversários ou a senhora acredita que é possível construir, sim, uma relação com esses produtores, com esses empresários que respeitem a legislação ambiental e trabalhista também? Sim, olha só, a nossa aliança, Márcio, a aliança do PSOL é com os movimentos sociais, é com a classe trabalhadora e com os setores oprimidos. Eu falei anteriormente, e só uma leve correção na tua fala, nós não somos contra os setores da economia, nós somos
contra os setores da economia que transformam, que subjugam, por exemplo, o meio ambiente. Não, eu falei críticas, né? Não é contra, eu falei que faz críticas. Então, né? eu corrigi de forma errada. Concordo com o que tu falaste. Mas, por exemplo, a Amazônia não é possível ser vista como um balcão de negócios. E tu sabes que é isso que acontece. Né? Grandes empreendimentos que fazem da nossa floresta, da nossa Amazônia, do nosso território, um balcão de negócios. E o que sobra para a gente é a pobreza. E o que sobra para a gente não tem nada a ver com a justiça socioambiental que nós, do pessoal, inclusive, defendemos. Então, a nossa aliança é com o povo, a nossa aliança é com a classe trabalhadora e com os movimentos sociais, com os pequenos produtores, com os pescadores, com os ribeirinhos, com as mães solo, que é, de fato, quem constrói o Pará e o Brasil, né, Márcio? Candidata, vamos falar sobre saúde agora, né? A gente sabe que é uma realidade de muitos paraenses que vivem no interior, tem que se deslocar para os grandes centros, enfim, viajar quilômetros até conseguir um atendimento ou em Belém ou uma cidade, enfim, polo da região, para conseguir justamente esse atendimento. Ele pergunta de que forma a senhora pretende atuar no Senado Federal para que haja uma rede de apoio, para aumentar o financiamento, até mesmo ajudar a chegar a essa saúde a quem mais precisa no interior do estado. Olha, Márcio, isso é um nó, né? Inclusive, eu vou pegar um exemplo, mas ele não é um exemplo pontual. No município de Cametá tem um hospital regional. E uma das principais reivindicações da população daquela cidade é que no hospital regional não tem UTI. E aí as pessoas precisam se deslocar horas para vir para a capital para ter um atendimento. Isso é motivo de protesto, inclusive, pela população do município. Isso é um absurdo, gente, porque não basta criar hospitais regionais e não equipá-los de verdade. Como eu disse, é um exemplo que não é pontual, é uma realidade de todo o Pará. A gente precisa integrar a rede de saúde. Não pode ser que a dona Joana, por exemplo, que fique doente no município que fica a 6 horas da capital, precise se deslocar para Belém para ter um atendimento digno, um atendimento humanizado. Não é possível, o nosso estado é enorme, tem dimensões continentais, a saúde precisa ser integral e chegar a quem precisa, chegar nos municípios. Então, fortalecer essa rede de estrutura, de valorização dos profissionais da saúde é fundamental e isso precisa se dar de forma integrada. Candidata, vamos falar sobre segurança pública agora. A gente sabe que é um tema que está muito ligado aos estados, por conta da responsabilidade, mas também o Senado, ele de alguma forma pode contribuir participando, né, da elaboração de leis no Código Penal, da discussão do Orçamento Federal, por exemplo. Eu lhe pergunto qual é a sua proposta para enfrentar, por exemplo, o avanço de facções e outros crimes aqui no nosso estado. Educação, gente. Educação, saúde, lazer, cultura, esporte. A gente precisa fortalecer as políticas públicas, porque o crime organizado ele chega onde o Estado não chega com as políticas públicas. Então, por exemplo, nós defendemos a criminalização da misoginia. A criminalização da misoginia ela é tão importante, exatamente, enfim, os dados de violência contra as mulheres, de feminicídio, crescem. A cada 6 horas uma mulher é assassinada pelo simples fato de ser mulher. Essa realidade a gente não banaliza, a gente não pode considerar normal. E isso tudo faz parte de onde não chega o Estado, com a sua estrutura. A mão do Estado precisa pesar. E ela chega, e ela não chegando, quem chega é o crime organizado, que acaba ganhando a nossa juventude. Não tem lazer, não tem política de lazer, não tem política de esporte, não tem política de cultura. Por isso que a gente defende, inclusive, a destinação de 3% do orçamento para a cultura. Que vários dos nossos jovens são talentosos, são grandes profissionais e precisam ter fomento, precisam de impulsionamento para isso. Então, a minha resposta é essa. Onde não chega saúde de qualidade, cultura, lazer, educação, o crime organizado chega. Certo, candidata. Vamos falar agora sobre saneamento básico. Infelizmente, a gente está num estado que enfrenta muito déficit nessa área do saneamento básico. Eu lhe pergunto, como senadora, que medidas a senhora defende para ampliar os investimentos federais nesse setor de água, coleta, tratamento de esgoto aqui no estado? Lembrando que essa é a última pergunta, a senhora tem 1 minuto e 25 segundos para a sua resposta, depois as considerações finais. Deixamos a pergunta espinhosa para esse 1 minutinho. Mas olha só, gente, saiu uma pesquisa recente que de 20 cidades do Brasil, as 4 piores em saneamento básico estão no Pará. Belém, Santarém, Parauapebas fazem parte disso. É triste. A gente tem um estado que, infelizmente, figura ainda como a pior rede de saneamento. Mas eu vou te dar uma outra questão, Márcio. A privatização de parte da Cozampa tem influência grande nisso.
nós defendemos a reestatização de parte da Cozampa que foi privatizada. Não chega nas casas do povo do Pará, não tem chegado água. A Cozampa ela precisava ser melhorada, ela precisava de investimento. Né? Os funcionários da Cozampa precisam ser valorizados, mas privatizar não foi a solução. E isso faz parte da gente entender que saneamento, água, esgoto é política do Estado, é política do governo e precisa ser tratada dessa forma. Se privatizar, piora. Todos os exemplos que a gente tem na história de privatização dos serviços básicos foi para piorar a vida do trabalhador e da trabalhadora. Além de que a tarifa ficou mais cara. Então, a gente precisa fortalecer com investimento, destinando recurso do orçamento para melhorar a rede de saneamento, água e esgoto do nosso estado. Candidata, encerrada a entrevista, agora só tem 1 minuto e meio para as suas considerações finais, o tempo começando a contar a partir de agora. Tá certo, Márcio. Eu te agradeço de novo em nome da do SBT. Essa oportunidade é fundamental. Eu sou a Gisele Freitas, eu sou assistente social, estou candidata ao Senado com o número 505, é muito fácil. 505 e confirma na urna, para que a gente tenha uma feminista amazônida, que tem como centro da sua atuação o combate à violência contra as mulheres. Eu faço parte dessa luta há muito tempo, não estou na política como se fosse um playground, como esporte. A política, a luta por um Pará e por um país melhor para as nossas vidas, para as nossas crianças, é parte significativa da minha atuação militante. O Pará, eu falei isso esses dias, em 200 anos de Senado só tiveram 2 senadoras mulheres. Nós somos um pouco mais de 51% do eleitorado brasileiro. Então, nós temos nas nossas mãos o poder de decidir o rumo da política. Então, eu quero teu apoio, mana, eu quero teu apoio, mulherada, o apoio de todos os homens trabalhadores do nosso estado, para que a gente consiga eleger, com o número 505, uma senadora para que lute, para que, de fato, a gente tenha um Pará para o povo do Pará. Não para as grandes mineradoras, não para os grandes empresários, para os grandes agropecuários, mas para quem, de fato, constrói a riqueza do nosso estado, que é a classe trabalhadora, que é o povo lá, que rala todos os dias para colocar o prato de comida na mesa. Então, muito obrigada. Gisele Freitas, senadora 505. Candidata, muito obrigado pela entrevista, uma boa campanha. Eu que te agradeço, mano. Pode ficar à vontade. Obrigada. Bom, e daqui a pouco teremos mais uma entrevista nesta rodada com os candidatos ao Senado Federal. A entrevistada de logo mais, hoje no Povo na TV, será a candidata Lívia Noronha, do Solidariedade.